Esses dias, acometido de uma virose, eu me vi obrigado a ter que me resguardar um pouco das minhas atribuições do cotidiano e de alguma forma isso contribuiu para que eu pudesse, com um pouco mais de tranquilidade, refletir sobre algumas questões. Lembrei-me de um momento da história de Jesus Cristo em que ele estava no auge da sua fama, multidões o buscavam nas cidades, no deserto, muita gente se acotovelava para vê-lo ou tocá-lo, e havia também alguns que o procuravam para encontrar nele alguma declaração incriminadora para levarem ao conhecimento das autoridades judaicas ou ao conhecimento das autoridades romanas e com isso colocar Jesus Cristo numa situação delicada. Trouxeram a Jesus Cristo então um relato de um grupo de galileus que estavam na festa da dedicação. A festa da dedicação era utilizada para se comemorar a inauguração do templo de Salomão e a purificação do altar. É verdade que nos templos de Jesus Cristo, o templo de Salomão já fora muito destruído e já se reconstruíram no lugar dele um templo por Herodes. Mas a festa da dedicação ultrapassara as expectativas históricas e ainda naqueles dias era comemorada pelos judeus. Segundo John Wesley, seriam 3.000 galileus que estavam no templo ajudando nos trabalhos dos rituais judaicos, dos sacrifícios, das ofertas de sacrifícios, quando Arquelau, o administrador da província, mandou que a soldadesca romana invadisse o templo e os matasse a todos por suspeitar que fizessem parte de uma rebelião liderada por um tal de Judas, que com os seus discursos inflamados levantava o povo contra o domínio romano. Para outras pessoas, entretanto, a história seria mais simples. Seriam apenas 2 rapazes, jovens, pobres, vindos da Galileia. Um se chamaria Rubens, de Betsaida, e outro seria Nino, da cidadela de Corazim. E os 2 se juntaram e trouxeram junto ao templo a oferta de uma ovelha que iriam sacrificar quando foram surpreendidos pelos guardas romanos e lançados, enclausurados na Torre Antonina. Pouco tempo depois, Pilatos os chamou e, acusando-os de rebelião, determinou sumariamente que fossem mortos, e para que servissem de castigo, de intimidação, de aviso, de exemplo aos demais judeus, deveriam tirar o sangue daqueles 2 jovens, misturá-lo com o sangue de um cabrito ou ovelha e espargi-lo sobre o altar. Isso foi feito e foi tido como profanação do templo do Deus de Israel. Era o tipo do fato que Jesus Cristo poderia emitir a opinião que quisesse e se comprometeria. Se Jesus Cristo dissesse que aqueles homens mereciam castigo, então estava sendo contra os seus conterrâneos. Mas se Jesus Cristo apoiasse aqueles homens, então ele estaria se sublevando contra as autoridades romanas. Era, de qualquer forma, um jeito de ser acusado de ser parcial, tendencioso, e a melhor coisa a ser feita era se calar, mas Jesus não se calou. Como resposta à proposta daqueles homens, ele apresentou uma história interligada com o fato que eles trouxeram. Quando houve a profanação do templo, a notícia se espalhou e muita gente furiosa quis reagir levantando algum tipo de protesto. Um grupo de homens do partido dos Zelotes se organizou e então começaram, junto à torre de Siloé, sem que os romanos percebessem, obviamente, cavar um túnel para invadir a torre, porque sabia-se que naquela torre os romanos guardavam muitas armas. Uma parte da escavação foi na rocha, mas uma outra parte da escavação era numa terra que sofria muita infiltração por causa das águas do tanque de Siloé. Colocaram então as escoras e mesmo assim a sua obra arquitetônica não logrou êxito. As escoras não suportaram o peso, a torre implodiu, ruiu sobre si mesma e 18 daqueles homens morreram soterrados. Jesus então pergunta: vocês acham que estes foram mais pecadores do que aqueles porque morreram dessa ou daquela forma? Não. Todos morrereis se não vos arrependerdes. Jesus faz uma releitura dos fatos.
ele vai além da questão militar, política, social e aponta prioritariamente para a questão espiritual. Aquela estrutura, a Torre de Siloé, ficava na zona sul da cidade, junto ao muro. Ficava ao lado do tanque de Siloé, recebia águas de um aqueduto que havia sido construído há muitos séculos atrás pelo rei Ezequias e que fora recuperada por Esdras, Neemias, Ageu, Zorobabel. As águas eram trazidas da fonte de Gion e calmamente jorravam no tanque de Siloé. E muitos judeus viam nisso o simbolismo da providência divina que estaria com o povo de Israel, provendo-lhes o necessário, lhes matando a sede de uma forma calma, serena. No entanto, Jesus Cristo usa do fracasso desse projeto para mostrar que o fato podia ser criminoso, ou poderia ser acidental, mas o desfecho foi o mesmo: dor, sofrimento, morte, perdas, fatalidade. No caso daqueles homens que estavam no templo sacrificando quando foram mortos, estavam no lugar certo, aparentemente fazendo a coisa certa, que era sacrificar a Deus, quando foram vitimados por uma tragédia. No caso dos homens soterrados quando a torre ruiu, eles estavam tomados de um ideal nobre, que era a libertação do povo de Israel, quando a tragédia também se abateu sobre eles. Como é que se pode fazer a coisa certa, no lugar certo, por ideais nobres, e ainda assim resultar tragédia, desgraça? Porque quando se faz o bem, espera-se colher o bem. E quando se faz a coisa certa, espera-se colher o sucesso. É o princípio da colheita, que é aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E isso pode ser uma verdade universal, mas não impede que também tenha as suas exceções, os seus excludentes. Muita gente planta o bem e recebe a incompreensão, outros semeiam a paz e são vítimas das mais vis agressões morais e físicas, porque a vida não é matemática, o mundo não é matemático. Muita gente serviu a Jesus Cristo e, contudo, foram submetidos a escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cortados ao meio com serras, mortos à espada, viveram como andarilhos, vestiam-se miseravelmente com peles de animais, passavam necessidades, aflições, maus tratos, andavam errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, e não houve teologia da libertação, não houve teologia da confissão positiva e nem da teologia da prosperidade que os impedissem de descerem à tumba desta maneira: sofridos, pobres, angustiados, famintos, desabrigados e desprezados. Por quê? O mundo ainda hoje é dessa maneira. Tragédias caem indistintamente sobre as pessoas sem levarem em condição a sua situação social, cultural, política, racial, econômica, religiosa, ideológica. Quantos protestantes foram mortos pelos tribunais da Inquisição medieval? E quantos católicos foram mortos pelos reformistas? Quantos judeus foram trucidados no holocausto nazista? E quantos curdos foram mortos por Saddam Hussein no Iraque? Milhares de cidadãs chinesas foram forçadas a se prostituírem para o exército imperial japonês. São as torres de Siloé desabando. Em dezembro de 2018, o vulcão Anak Krakatoa explodiu. Ele vinha de erupções que estavam acontecendo já há 6 meses. Todo mundo via diariamente a fúria do vulcão à distância e ouvia o barulho. No entanto, naquele dia, uma parede inteira do vulcão ruiu, causando tremores, e um tsunami que alcançou as ilhas de Sumatra e Java, matando logo naquele primeiro momento 430 pessoas. Há poucos dias um incêndio aconteceu num hotel em Nova Delhi e 17 pessoas morreram. Neste mesmo mês, 10 jovens promissores, atletas do futebol do Clube de Regatas Flamengo, morreu no incêndio no alojamento. Uma colossal frente fria
no nordeste dos Estados Unidos, com temperaturas que chegaram a 34 graus Celsius negativos, provocou 12 mortes. Também em fevereiro deste ano, este mês em que nós estamos, 28 haitianos que imigravam clandestinamente morreram no naufrágio. Chuvas torrenciais acometeram o Peru, causando avalanches de lama e 11 pessoas morreram. De que tragédias mais eu falaria? Da represa de Mariana? Do incêndio nos alojamentos do Bangu Futebol Clube? Da colisão de trens em Barcelona? Do incêndio do Museu Nacional? Do furacão Florence que, vindo sobre a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, fez tantas vítimas? Dos incêndios florestais no Chile? Foram tantas as tragédias dentro e fora da Bíblia. Sim, na Bíblia também. Jó perdeu todos os seus filhos por causa de um vento que veio sobre a casa e matou-os todos de uma vez só quando estavam numa festa. Sodoma e Gomorra foram alcançadas por uma forte e intensa chuva de lava que destruiu tudo. Noé e sua família escaparam de um dilúvio que vitimou todos os seres humanos. Nos tempos de Acabe, uma seca aconteceu em Israel que durou 3 anos e meio. Nos tempos de Abraão houve uma grande fome, nos tempos de Isaac também. Nos tempos de José no Egito, uma fome assolou o país que durou 7 anos. Nos tempos dos juízes também houve fome. Até nos tempos do glorioso rei Davi, rei de Israel, houve fome e uma peste assolou Jerusalém, matando 70.000 pessoas. E que dizer então das pragas no Egito? Águas que se transformaram em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de saraiva, gafanhotos, trevas e a morte de primogênitos. Nos tempos de Josafá, houve um desastre naval que levou a cabo todos os navios da frota real. Nós não somos, como geração, melhores e nem piores do que nossos antepassados. Os desastres vêm como parte do curso natural das coisas, às vezes acidental e às vezes criminal. Em alguns casos pesa a imprevisibilidade, em outros casos a negligência e a vulnerabilidade. No mais das vezes, o que acontece é a convergência de vários fatores que juntos provocam o desastre. E a história sempre se repete, porque tornam-se recorrentes as denúncias por falta de medidas preventivas, medidas corretivas, protetivas, emergenciais, punitivas, reparativas. No Brasil existe a Lei 12.334 do ano de 2010, assinada durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, e essa lei estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens, uma lei frouxa, que deixou os brasileiros à mercê de barragens que poderiam se transformar em mares de lama, vitimando centenas de pessoas. Ao mesmo tempo em que aplicamos a tecnologia para construir Itaipu, Sobradinho, Tucuruí, nós toleramos hoje no Brasil mais de 720 barragens consideradas de alto risco e sujeitas ao desastre iminente. Temos cadastradas na Agência Nacional de Águas 24.000 barragens, mas as autoridades brasileiras acham que no Brasil existe o triplo de barragens. Ou seja, nós temos uma lei de 2010 e passados 8 anos nós só cadastramos 1/3 das barragens. Falhamos por um cadastro não concluído, por critérios pouco eficazes na análise de projetos, na fiscalização das obras, na avaliação de resultados, na permanente coleta de dados, no monitoramento ininterrupto, na prevenção para o entorno, envolvendo principalmente comunidades e meio ambiente. Nós permitimos que comunidades inteiras, cidades, se estabelecessem e crescessem com novos loteamentos em terras abaixo do nível dessas barragens. A burocracia se impõe com excesso de exigências a pequenos projetos, a projetos de baixo risco. Falta-se a transparência e não há um fundo garantidor
previamente depositado para que, em casos de desastre, possa esse fundo ser imediatamente acionado e disponibilizado. Como medidas posteriores à tragédia de Brumadinho em Minas Gerais, a Vale divulgou que reduziria a produção de ferro no Brasil em 10% e que investiria 5 bilhões de reais para não construir mais barragens como as de Brumadinho e Mariana. Entre engenheiros e administradores, até agora, foram presas 8 pessoas. A Justiça determinou o congelamento de 11 bilhões de reais em ativos da empresa. Não são medidas tão corretivas nem humanas quanto políticas e financeiras. Elas atingem em cheio o mercado especulativo e trarão sim efeitos sobre a economia brasileira se o mar de lama também não for cuidado e se permitir que ele se projete sobre o intangível, as ações. As responsabilidades se dividem entre tantos que as vítimas não sabem a quem recorrer. Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Energia Elétrica, Departamento Nacional de Produção Mineral, órgãos estaduais de recursos hídricos e meio ambiente, IBAMA. Quantas torres de Siloé ainda serão necessárias ruir para que a legislação enrijeça e para que a sociedade cobre resultados rápidos e relevantes? Ou essas torres de Siloé implodirão esquecidas toda vez que algum helicóptero cair, tomando mais espaço no noticiário do horário nobre e fazendo-se esquecer o mar de lama? Jesus, ele estaria atento a todas as notícias.